Num mapa do fim dos tempos, o arrebatamento nos resgata antes do grande e terrível dia da ira do Senhor. Quando isso acontecerá? Acontecerá num momento, num piscar de olhos. E quando acontecer, o mundo como conhecemos mudará para sempre. Nada será o mesmo após o arrebatamento. Então, gostaria de examinar o impacto do arrebatamento de duas perspectivas. Como será para milhões na Terra 1 minuto após o arrebatamento? Bem, primeiro, haverá uma confusão global. Uma confusão global. O súbito sumiço de milhões criará uma perplexidade mundial. As pessoas pensarão, que diabos está acontecendo? Deus não é o autor da confusão. Se Deus não é o autor da confusão, só resta um outro candidato. Quando um evento sobrenatural ocorre, a confusão toma os que não conhecem o Senhor, sem norte verdadeiro. Eles não têm respostas. É aí que Satanás age melhor. Isso leva ao segundo ponto, uma explicação falsa. Logo, a elite luciferiana abordará o mundo com seu engano. Jesus disse, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade nele. Desde o céu, ele conspira contra Deus. Alex falou disso hoje, Salmo 2. Reis e líderes conspiram contra o controle de Deus. A conspiração luciferiana é simples na Bíblia. Satanás, seres malignos e cúmplices humanos unidos por um mundo político e religioso único. E sistema econômico para se livrar do controle de Deus, dominar o mundo e derrotar Deus. Uma coisa que falamos recentemente no meu programa diário é o projeto Bluebeam. Mas eles planejam isso há muitos e muitos anos. Eles sabem exatamente como explicarão o arrebatamento quando acontecer. Uma explicação falsa. Hollywood tem condicionado o mundo para várias explicações falsas para o arrebatamento para os que ficarem. Filmes plantam ideias, e os luciferianos usarão essas sementes ao falar para o mundo após o arrebatamento. O terceiro é um engano sem precedentes. A falsa explicação será parte de um engano global maior que culmina no terror do anticristo e falso profeta. Mas sabemos pelas escrituras que as coisas estão piorando. Não só as coisas em geral, mas o engano está ficando cada vez pior. Então, se olharmos para o plano de Deus ao longo das eras, desde que o pecado entrou no mundo, as coisas têm piorado cada vez mais. Isso chegará ao auge no período de transição entre a era da igreja e o retorno triunfante de Cristo no fim da tribulação para inaugurar o tão esperado reino. Mas não é só a depravação moral e tudo mais que está piorando. O engano, como lemos, está ficando cada vez pior e atingirá um nível sem precedentes durante o período da tribulação. Satanás não vai simplesmente enganar o mundo um dia. Ele já está enganando o mundo hoje. Estamos mais enganados hoje do que ontem e o mundo ficará ainda mais enganado amanhã do que é hoje. E ninguém sofrerá maior engano que os deixados após o arrebatamento. A Bíblia diz que o anticristo agirá com o poder de Satanás, prodígios falsos e engano injusto. Jesus disse que o engano será tão grande na tribulação que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Os eleitos, nesse contexto, referem-se a Israel crente naquele tempo. Os que ficarem também experimentarão uma intensa lamentação. Para muitos, haverá um momento de terrível arrependimento, pânico e horror ao perceberem após o arrebatamento que a mensagem do evangelho que ouviram antes era de fato verdadeira. Tudo o que ouviram de amigos cristãos ou pastores verão que era real e foram deixados para trás. E sabe, se você está hoje, se você não conhece Jesus como Salvador, e se o arrebatamento acontecer amanhã, você pode se pegar relembrando tudo o que estou dizendo agora e o que outros falaram sobre Jesus Cristo, sua obra redentora, e como ele é a única esperança para um mundo perdido. Quinto, os que ficarem passarão por uma transição dispensacional. 1 minuto após o arrebatamento, o mundo muda para um novo paradigma, uma nova administração, uma nova economia na Terra. A Bíblia fala muito sobre o conceito de dispensações. Isso é usado em Efésios várias vezes, por exemplo, em Efésios 1:10. Então, dispensacionalismo é uma palavra bíblica, é a palavra grega oikonomia. Oikonomia significa mordomia, plano ou programa. E novamente, voltando ao plano de Deus para as eras, vemos que a era da igreja é de fato os últimos dias, como a Bíblia chama. E é chamada assim por um bom motivo, porque é de fato a era final antes da era do reino, quando Cristo volta para assumir o trono, o príncipe da paz, governando em perfeita paz, justiça e julgamento.
Portanto, o arrebatamento encerra a era da igreja. É o fim desse parêntese entre a 609 e a 700 semanas de Daniel. Então entramos nesse tempo de transição, a conclusão do plano de 490 anos de Daniel. Chamamos de tribulação. Flagelo transbordante, tempo da angústia de Jacó, a 700 semana de Daniel, o dia da ira do Senhor tem vários nomes, mas é uma transição. Número 6. Os que ficarem experimentarão uma proteção retirada.